liturgia de como agradar e atrair as pessoas para ficarem intertidas dentro da casa do Senhor. Aparentemente isso é bom. O problema é quando isso começa a roubar o que o Espírito Santo quer fazer. Nós somos muito acostumados com rituais, com formas. Talvez você venha aqui no culto de terça, de quinta, de domingo e você já tem uma forma certa de como que você vai fazer aqui. A única forma que é certa, e dessa nós não podemos abrir mão, é a rendição. Essa é a única certeza que nós temos que ter quando nós vemos a casa do Senhor. É a rendição. A rendição, ela nos permite ser conduzidos pela boa vontade dEle. Às vezes você pode vir aqui, você pode receber até algo legal. Você pode receber do homem até algo que é saciável à sua alma, à sua mente, à sua razão. Só que nós podemos perder o risco de perder a perfeita vontade do Espírito Santo. Às vezes você sai daqui um pouco mais eufórico pela mensagem tão empolgante, tão avivada, de uma forma tão explosiva de se ministrar. E o Espírito Santo fica olhando pra gente e fica triste em saber que Ele queria fazer e dar o que é perfeito para os filhos. E muitas das vezes os filhos estão se acostumando com liturgias e protocolos de satisfação própria. O que Ele tem para nós é bem maior. Ele não se limita ao culto de terça ser mais vazio ou se é mais cheio. O de quinta se é mais cheio ou é mais vazio. Ele não se limita a nada disso. Ele não se limita ao nome terça profética. O Espírito Santo não se limita a nada. Nós que nos limitamos à vontade dEle. O mesmo Espírito que manifestou grandes maravilhas no tempo passado é o mesmo que continua manifestando. A diferença é que havia uma rendição maior e hoje nós estamos muito sábios na forma de organizar o culto, de distribuir a organização deste cronograma. A sabedoria do homem, ela está abafando a bondade e a manifestação de Deus. O Senhor quer nos fortalecer, amém? Você sabe o tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um tempo difícil. Esse tempo difícil está nos levando a nos exercitar cada vez mais para buscar sobrevivência. Talvez dentro da sua mente já programada, você não está percebendo, mas o seu esforço, ele está muito maior do que há 10 anos atrás para você se manter, para você sobreviver. E isso, as pessoas estão se tornando cada vez mais cansadas, exaustas. As pessoas estão ficando cada vez mais desanimadas e elas estão no modo sobrevivência. Porque elas estão usando muito da sua força por tantas lutas para você manter suas contas, para você manter o colégio dos seus filhos, para você pagar boletos bancários, para você comprar o seu mantimento. Todo dia da semana é uma nova preocupação na vida. E isso está sugando a nossa força.
nossa força física, nossa força mental. Esse desgaste está impedindo uma liberação maior do nosso espírito ao Senhor. Às vezes eu vejo que nós somos muito bons na liberação de uma explosão, porque nós já somos muito, nossa mente está muito ativa. Muito ativa. Mas às vezes você para observar que nós temos dificuldade de encontrar o descanso nele. Por causa dessa mente que já está programada a este modo ativo, a este modo sempre explosivo, sempre tudo muito rápido. As coisas estão rápidas. Está tudo muito rápido. Ninguém mais tem paciência de dar um clique em algum link, e esse link demorar uns segundos a mais. Nós já não temos, ninguém mais tem mais paciência para isso. Cada vez mais estamos buscando internets mais rápidas, formas mais rápidas de você resolver pagamentos bancários e por aí vai. Ninguém mais tem paciência aqui. Quem tem paciência aqui de ficar em fila de banco? É muito difícil. Hoje você quer entrar no celular e quer muito rápido, e quer pagar rápido, e quer, a gente não tem mais paciência para isso. Muitos de nós que estamos aqui não temos paciência de ficar alguns minutos sentados sem nenhum aparelho eletrônico, apenas sentado, conversando com os nossos filhos, com a nossa família. Não há mais comunhão nas mesas porque os smartphones estão roubando essa comunhão do povo. Não conseguimos mais ter diálogos, ter uma convivência familiar. Se nós não tivermos com esses meios tecnológicos que tanto têm feito parte da gente agora. O problema é que tudo isso está nos roubando isso aqui, ó, rendição. Qual foi a última vez que você veio para a igreja e você ficou assim, ó? Assim. Isso aqui é estranho. Olha como é estranho. Olha lá, tem pessoas jogadas lá atrás enquanto eu estou pregando. Pra gente soa estranho, mas não é estranho. Isso não é estranho. Isso aqui é dependência. É a dependência. Igreja, nós estamos acostumados de... Igreja, agora é hora de levantar, agora é hora de sentar. Estamos sempre debaixo de comandos. Ou de quem está conduzindo, ou comando nossa própria razão. Permita o Senhor contrariar. Permita Ele contrariar a nossa razão aqui hoje. E o problema de todo esse aceleramento desses últimos dias é que a força do crente está ficando esgotada, mentalmente, fisicamente. Consequência, está perdendo a liberação do Espírito. Se a sua mente, o seu corpo físico não estiver no estado adequado, ele prejudica a liberação do seu espírito. Aí está o problema, que nós estamos sempre na força só do exterior, sempre usando o nosso exterior, sempre usando o exterior. Vai adorar, a gente tem que fazer um malabarismo para adorar a Deus. É mais fácil nós fazermos um malabarismo, uma ótima performance, do que se lançar diante dele. É mais fácil. É mais fácil nós orarmos falando do que orar em silêncio. Orar calado. As pessoas estão com dificuldade de orar calado. Elas não têm confiança. Elas se sentem inipotentes, não é isso? Elas têm que usar a força do braço dela. Tem que usar o tempo todo. Esse não é o caminho. O caminho é a rendição. É isso aqui, rendição. Rendição. Nós temos que voltar para este lugar.
A nossa força, ela não é renovada só quando nós estamos no sacrifício. Há algo que eu posso falar para vocês que está em 1 Samuel, biblicamente falando, do revestimento de força, ou revestimento de poder, que é bíblico. Mas só que a visitação da força do Senhor sobre as nossas vidas não está só nos moveres de sacrifício. Por mais contraditório que seja, há uma emanação poderosa de força e de renovo do Senhor quando nós estamos no estado lançados diante dele. Quando nós descansamos nele, o descanso está conectado à confiança. Quando nós confiamos em descansar nele, em silenciar tudo. Às vezes está muito barulho, é por causa disso, é por causa da independência que nós temos dele. Por isso que é tão difícil nós silenciarmos. Só abaixa só um pouquinho agora. Por isso que é difícil. É baixinho. Essa dificuldade de silenciar a alma é a forma que nós já estamos habituados. E acabamos nos tornando independentes de Deus. Se você encontra dificuldade na sua alma, se você encontra essa dificuldade de rendição, sempre está falando muito, sempre está muito barulhento, sempre está muito agitado, sempre você está se esforçando, você sempre tem que fazer as mesmas performances. Se você não segue a mesma performance, você encontra dificuldade. Isso aí foi a independência que você já criou de Deus. Você está fazendo para Ele, sem Ele. É a mesma coisa de você ler a palavra sem Ele. Lê até o ateu ler. Você pode ler a palavra dele e não ter Ele. De tudo que nós podemos fazer aqui, olha, isso é uma verdade, tá? Nós podemos fazer muitas coisas belas aqui e estar sem Ele, fazendo sem Ele. O diabo, o que o diabo é? Um grande imitador. Ele é um grande imitador. Grande imitador. Ele quis ser igual a Deus. Ele quis superar Deus. Então nós não podemos cair nessa questão de achar porque está, olha, o povo está, olha como o povo está correspondendo. E achar que isso está vindo de Deus e está sendo para Deus. E lembre-se disso, você pode sair daqui muito satisfeito. Muito satisfeito. Mas isso não está indo para Deus. O seu espírito não está indo para Deus. A sua alma não está voltando para Deus. Consequência disso, sempre nós vamos vir aqui buscando a nossa satisfação própria. E maquiada. Escute. Maquiada de um falso culto a Deus. A sua alma, a minha alma, ela tem que se render ao Senhor. Você veio disposto a derramar sua alma diante do Senhor? Você veio disposto? Nós estamos vivendo dias difíceis, a qual o Senhor está nos dando força, nos fortalecendo como nunca antes. Há um apoderamento de força tão poderoso de Deus. Tão poderoso. Eu já estive em momentos de grandes lutas e grandes batalhas, aflições das minhas emoções, da minha alma. E o único descanso e repouso que eu encontrei foi me rendendo a Ele. Me rendendo a Ele. Só ouvi uma palavra que era pronunciada nos meus lábios. Misericórdia. 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 Há momentos que nós vamos nos lugares altos e vem a explosão de força do Senhor e nós somos apoderados e tomados daquela força. Mas há esses momentos da rendição. Esse momento da rendição, ele é o melhor para nos quebrantar e nos fazer a voltar a Ele. Sabe como é que eu passei o dia hoje? Orando aqui e ali. Sabe como?
Senhor, eu te amo. Debaixo de uma severa luta, tá? Debaixo de uma severa opressão. E fui descansando nele, fui descansando. Senhor, seja exaltado, Pai. Daqui a pouco, quando deu 4 horas, que eu levantei, tudo já tinha mudado. Falei, uau, glória a Deus. Glória a Deus. Semanas atrás eu estava lá em cima e estava, Senhor! Perdendo a voz, clamando a Ele, e ver aquela força. É mais fácil porque é prazeroso usar força. Nós temos prazer de usar força. Um dos prazeres que o homem tem quando ele está fazendo musculação, é esse prazer de usar força. Sabia disso? Aqueles rompimentos das fibras musculares traz uma satisfação. Então isso é bom, a gente gosta de usar a força, a gente gosta de clamar ao Senhor e é bom. Mas lembre-se sempre, que o lugar de dependência ainda maior é lançado aos pés dele. Sem você ter nenhuma palavra bela, sem você ter nenhuma língua de fogo, sem você estar sentindo nada da presença dele, mas a sua confiança na dependência dele te leva a ir até lá. O Senhor precisa nos fortalecer nos últimos dias. O Senhor está nos constituindo um caráter tão poderoso. Tão poderoso. O Senhor está nos levando a um valor tão correto do que é o Evangelho. Ele está desconstruindo conceitos. Escute isso. O Senhor está desconstruindo conceitos dos homens. Está estruturando no caráter da igreja. Grave bem isso. Um caráter da sã doutrina. Um caráter santo. O Senhor está como nunca antes, tacando fogo na terra e queimando muita palha. Muita palha. Então, qual o tempo que você está vivendo? Qual o tempo que nós estamos vivendo? O tempo de apoderamento de caráter, de constituição, de caráter e de valor, de moral. Não baseado na nossa força e nem em costume nenhum do homem, mas sendo constrangidos e contrariados pela verdade de Deus. E aqueles que estão aceitando essa verdade estão sendo tomados. Estão ardendo em chamas de cada palavra que vem como espada, que fere o ego da nossa alma, nos leva a um anseio ardente que, assim como a costa, ela anseia por água. A alma daqueles que estão se rendendo a essa verdade estão ansiando em viver tais verdades como nunca antes. É isso aqui que está constituindo o caráter de Cristo em nós, o verdadeiro caráter. Para alguns é exagero, porque para tais exige muito do ego, exige muito de se permitir ser desconstruído. E essa desconstrução, ela faz justamente isso com a gente. A desconstrução, ela mexe com a nossa razão e com a nossa segurança própria. Ele não quer saber como você aprendeu, quantos anos você levou para aprender, se você tem 10, 15, 20, 30 anos de evangelho, não importa. Não importa. Ele não quer saber disso. Ele quer saber se você está decidido a abrir mão de tudo para herdar o caráter eterno. É isso que ele quer saber. É isso. Vê Saulo, cheio de força, montado no cavalo, achando que está fazendo alguma coisa para Deus. O que Jesus faz? Derruba ele. Queda. Gerou dor em Saulo.
Ainda fala para Ananias: Ananias, ele há de saber o tanto que ele vai sofrer por causa do meu nome. Desconstituiu tudo que Paulo tinha, tudo que ele aprendeu. No meio dos mestres da lei, aos pés dos melhores que tinha daquele tempo para ensinar da lei. Deus derrubou ele de todo esse conceito. Sentiu dor? Sentiu. Ao tempo que o orgulho de Paulo era tão elevado de tudo aquilo que ele recebeu, ele foi constituído do próprio homem, porque aquilo que é constituído pelo próprio homem gera orgulho, e aquilo que é constituído do próprio Deus gera dor na nossa alma e pedido de misericórdia. É isso. Tudo que vem, que é constituído pelo próprio Deus, vai te levar cada vez mais a um clamor de misericórdia. Todos os profetas, quando viram Deus, o que eles falavam? Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu vou morrer. Ó Isaías, homem de lábios impuros, meu Senhor, eu vou morrer porque eu vi o próprio Deus. Então, tudo que vem de Deus nos reduz a uma redição profunda. Olha para mim. Agora, tudo que vem do homem eleva o nosso ego, porque está fundamentada no entendimento e no conhecimento humano, que é terreno e é diabólico, tem a aparência de piedade, mas não passa de terreno e de diabólico. Tudo que você está recebendo, tudo que está sendo constituído em você, no que você tem se tornado? Como você tem se sentido diante dele? Você tem se sentido com a dor, com a aflição ainda maior dentro de você? Isso tem levado a você mais diante dos pés dele? Isso tem feito você clamar pela misericórdia dele? Clamar pela compaixão dele na sua vida? Se não, cuidado. Paulo era tão orgulhoso de tudo que ele recebeu, tão orgulhoso, que mesmo Paulo, quando já está na cartas aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, a Bíblia vai dizer que ele foi levado ao céu e viu coisas, uau, que ele não sabia nem como explicar tais revelações para o homem. Aí o Senhor o que faz com ele? Permite um espinho na carne para que ele não se exaltasse. Então, se havia o risco de exaltação, é porque Deus ainda estava tratando alguma dimensão de orgulho que havia em Paulo. Se nós fazermos um comparativo com o João, que teve uma das maiores revelações da Bíblia, que está em Apocalipse, você não vê Deus tratando com João por conta disso. Agora com Paulo ele teve que tratar. Então é dado um espinho na carne de Paulo, como vocês sabem, um mensageiro de Satanás vai até ele e bate na cara dele. E Paulo está clamando: Senhor, Senhor, Senhor. E o Senhor vira para ele e fala: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua. Fala, eu preciso do poder. Isso. Esse poder é o aperfeiçoamento moral, ou seja, conjunto de valores e virtudes que vem do alto. O poder que é aperfeiçoado em nós, a nossa fraqueza, não é um poder físico, é um poder dentro do nosso interior que constitui este caráter de valores e virtudes de pessoas íntegras, justas, santas. Acabou meu tempo. Se coloque de pé. Você recebeu do Espírito Santo? Recebeu? Sabe de uma coisa?
A única forma de Deus nos tratarmos e nos levarmos a essas dependências, ela não vai se limitar só a ambientes como esse, porque pela misericórdia e a graça dele, ele favorece uma dimensão que nos concede mais flexibilidade para a rendição. Mas só que Deus, ele sabe que há partes obscuras da nossa alma, a qual nós mesmos desconhecemos, a qual ainda precisa ser iluminada. Ele vai precisar nos tratar. Ele vai precisar nos tratar. Às vezes ele vai usar um mensageiro de Satanás para nos tratar. Para que a gente saiba que é só na nossa fraqueza que o poder dele pode ser aperfeiçoado. O Senhor, muitas das vezes, ele vai ocultar o momento dessas batalhas. Você vai procurar ele e não vai achar ele. São dimensões de batalhas que exigem uma demanda de fé sua. Mas se você decidir pela fé, ainda que Deus esteja oculto de você, tenha certeza que após a passagem deste vento sobre a sua vida, dessa batalha, a sua fé vai estar sendo elevada como nunca antes. Então quando você estiver na batalha, que você não estiver vendo Deus, que ele estiver oculto, não pensa que ele desistiu de você ou que você está abandonado. Não, simplesmente ele está permitindo você se esforçar para que a sua fé se aumente ainda mais. Porque é a fé que vai nos levar à perseverança no meio das batalhas. Nós estamos precisando de crentes constantes nesses últimos dias. E a constância, ela só vem através da perseverança. A perseverança só vem se nós tivermos fé. Se nós tivermos perseverança, nós vamos já adquirir maturidade. A maturidade é a constituição de todos os valores a qual nós citamos aqui. E muito mais. É isso que ele está forjando no nosso caráter. É restaurando a imagem dele na nossa face. E a face que eu falo nessa face física é a face do nosso interior. A face do nosso coração, do nosso espírito que está sendo revestido de Cristo Jesus. Nós estamos sendo despidos do velho homem e sendo revestidos de Cristo, em toda a virtude de quem Ele é. São pessoas assim que vão se manter, vão se sustentar debaixo da graça e do poder de Cristo. Para ser pessoas apropriadas do poder e da verdade de Cristo, para manifestar a vontade e a glória dele nesses últimos dias. Você quer ser participante disso? Você quer ser participante disso? Você me dá 2 minutos? 2 minutos. Corre lá pro texto de 2 Coríntios. 2 minutos seu tempo. Pode ficar em pé que vai ser 2 minutos mesmo. Se você sentar eu vou mais tempo. Mas ele me disse, 2 Coríntios 12, 9, mas ele me disse, minha graça é o suficiente a você, pois o meu poder fala assim, poder, a excelência de alma. Isso, esse poder que é Deus tornar a nossa alma mais excelente, o poder dele que vem na fraqueza. Se aperfeiçoar, falar aperfeiçoar. O poder dele vem para aperfeiçoar algo que está faltando, ou seja, quando nós somos incompletos. A forma de nós nos tornarmos mais completos, recebermos um enchimento desse apoderamento da moral e do caráter e da virtude de Cristo. É quando essa fraqueza vir, nós nos rendemos a Ele, ao poder dele. Paulo, o que Paulo fala? Ele fala assim, se o poder do Senhor... Vamos lá, vamos ler o texto aqui. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minha fraqueza, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Fala, repouse. Paulo, em meio à sua fraqueza, ele teve que entender algo. Se alegrar, fala, se alegrar. Aceitar. Para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Repouso é uma habitação. Uma habitação de Cristo habitando dentro de você.
Você está entendendo o que é isso? É um aperfeiçoamento contínuo por causa da habitação do poder dele que está em você. Ou seja, quanto mais nós nos rendemos a essas situações adversas e entendemos que no meio dessa fraqueza é uma opção, é uma grande oportunidade de elevação. Você está saindo de lá cada vez mais forte. Você já parou para pensar o quanto que você está mais forte do que o ano passado? Você já parou para pensar porque a fraqueza, as lutas, o sentimento natural dela é de tristeza. O sentimento racional dela é de tristeza. O seu homem natural manifesta isso através da tristeza. Mas você já parou para pensar o tanto que você já se tornou mais forte de todas as lutas que você tem passado do ano passado para cá? Como você está uma pessoa mais determinada? Como a sua alma está se tornando mais excelente? Como os fragmentos da sua alma estão sendo restaurados? Tudo da que a sua alma foi destituída, ela está sendo construída em valores tão poderosos, de coisas que antes você tinha debilidade e fraquezas emocionais, e agora você está uma pessoa mais forte, mais determinada, mais corajosa, mais decidida. As lutas vêm, mas você é rápida para decidir, você não fica tardando mais. Você é rápido, você não sofre como você sofria antes. Você passava tempos de dores e de lamentos, agora você está sendo rápido porque você está tomando uma decisão de se alegrar no meio da sua fraqueza. E é nessa decisão que o poder dele está habitando em você cada vez mais, está morando cada vez mais. E é essa habitação do poder que te dá a revelação e o aceleramento para que você corra e não fique tardando, estagnado em tempos de sofrência na sua vida. Crentes estão 10 anos, 5 anos, mais de um ano, estagnados em momentos de fraqueza da sua vida, porque elas não decidiram, não permitiram o poder dele se aperfeiçoar em meio às suas fraquezas. Olha só, não é só questão de visitação do poder dele, é uma questão da habitação do poder dele em nós. É essa habitação que tem que estar em nós. Hoje as lutas vêm, por mais que ela não me cause algum dano no meu homem natural, a minha consciência está muito decidida, porque eu encontrei este poder que tem que ser aperfeiçoado no meio das minhas fraquezas. Ou seja, pega todo este momento e use como uma elevação para a sua fé, para que você se torne uma pessoa mais constante no Senhor, uma pessoa mais decidida, mais determinada. Nós temos que ser determinados em avançar. Nós temos que ser determinados na visão a qual foi nos dada. Lembre-se de uma coisa, nós somos um corpo. Mas para nós nos tornarmos um corpo, primeiro nós somos um membro. Ou você que é um membro, você crente que é um membro, a sua responsabilidade, olha qual é a sua responsabilidade: cuidar do corpo de Cristo Jesus. Seu primeiro chamado como igreja, cuidar do corpo. Não importa se você é o dedo midinho, ou se você é o dedão do pé, ou se você é a perna, não importa. A nossa incumbência é cuidar do corpo de Cristo Jesus. Essa é a sua maior responsabilidade que você tem. Então não abra mão disso. Batalhe pelo seu chamado, batalhe pela responsabilidade que foi te dada e vença. E para de postergar, para de ficar tardando, para de ficar estagnado nas fraquezas. Pare com isso. Fala, eu vou me alegrar. Fala, eu vou ser mais forte. Isso. Já vou terminar aqui. Por isso, o amor de Cristo, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, na perseguição, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou isso. Forte, original grego, estou falando do original grego, tá? Não estou falando de uma interpretação minha, original, o sentido original do que ele está falando. Suportar calamidades, sofrimentos com coragem e paciência. Então antes vinha esses sofrimentos, essas dores terríveis, você ficava abalado, abatido, você levava prejuízo para sua casa toda, para o seu casamento, para os seus filhos, você descontava em todo mundo. Você ficava impaciente, você ficava incontrolável. As suas emoções ficavam incontroláveis, você gritava, você praguejava, você fazia tudo. Porque você não tinha mais controle, você não tinha controle sobre isso. Agora você está perseverando nas suas lutas.
As pessoas não vão mais nem discernir qual é o dia que você está na sua maior luta, quando você está no seu dia de maior glória. Porque você se tornou uma pessoa forte e paciente. Uma pessoa segura em Deus, sabendo que independentemente de qualquer luta, de qualquer coisa, a revelação da verdade que está contida na palavra, dizendo que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ela não é mais um jargão, uma declaração de motivação na sua vida. Ela faz parte da sua estrutura, porque você decidiu, no meio da fraqueza, ter o poder sendo aperfeiçoado dentro de você. Você está adquirindo a verdadeira estrutura da qual você foi chamado. Um rei e um sacerdote. Nós não vimos nenhum rei chamado pelo próprio Deus que não foram pessoas determinadas e fortes e valentes. Quando você estiver cansado, vai para a presença dele descansar. Davi sendo perseguido por Saul, Davi vai até a presença do Senhor e come do pão da presença. Ele vai e pega a espada para lembrar. Você tem que lembrar, vai aparecer novos inimigos na sua vida. Não esqueça daqueles que Deus já te deu condição para você vencer. Volte sempre nas suas armas onde você utilizou para combater os seus inimigos. E lembre-te que você é mais do que vencedor, mais do que vencedor, mais do que vencedor. Lembre-se, então, que a fraqueza não seja mais motivo de desespero para a sua vida. Que as lutas não sejam mais motivo para você desistir, mas que você tome como uma grande alegria e fala: louvado seja Deus, porque eu estou recebendo uma oportunidade de elevação sobre a minha vida. Deus está elevando os filhos dele na terra, para a grande proclamação da salvação de almas nos últimos dias. Paulo, ele enfrentou bestas e feras. Eu não sei o que nós vamos enfrentar nesses últimos dias. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: que já está determinado o nosso status. Não é morte, não é espada, não é nudez, não é anjo, não é demônio, não é comunismo, não é socialismo, não é PT, não é Coreia do Norte, não é Rússia, não é Irã, não é Hamas, não é nada que vai nos separar, uma vez que nós permitimos ser um com Ele, mediante a fé e a perseverança, por amor a Ele, ter alegria em meio às tristezas e ao sofrimento. Então essa é uma oportunidade que nós temos na vida de crescer, em meio às dores e aos sofrimentos. Você vai se alegrar? Você vai se alegrar? Você vai se alegrar? Você não vai mais permitir ficar sendo parado. Já era para a igreja estar muito mais avançada, muito mais além. Era para nós estarmos em dimensões muito mais altas e mais profundas. Era para a revelação de Cristo ser muito mais profunda na nossa consciência. Só que o inimigo, ele sempre está colocando obstáculos. E você está vendo esses obstáculos maior do que aquele que te chamou. Não é maior do que o Deus. Não, ele é maior. Não é. A morte não é maior. Os anjos, eles não são maiores. Os demônios não são maiores. As angústias não são maiores. As percas não são maiores. Não são. Então que a sua alma sempre ela olhe para o alto. O seu socorro vem de lá. O seu socorro vem de lá. Quando Deus se oculta de você e remove as pessoas de perto de você, Ele está querendo te levar os seus olhos para o monte. Ele quer que você lembre de onde vem o seu socorro. Eu sei que a angústia e a aflição vai nos espremer, nós vamos clamar por socorro pelos 4 cantos da terra. Mas lembre-se que Ele foi elevado nas nuvens, Ele foi lá para cima. É lá em cima que vem o nosso socorro. Como é que nós chegamos nesses lugares altos? Quanto mais baixo nós formos, quanto mais o nosso joelho tiver a capacidade de inclinação, mais alto nossos olhos irá para contemplar o príncipe dos exércitos de Deus. Seja forte, crente, seja corajoso, porque Deus te chamou
Você é designado nessa terra. Você vai manifestar a vontade de Deus nessa terra. Você vai ser um crente forte. A sua alma vai ser forte. As suas emoções não vão te abalar. Você vai carregar o dunamis, a virtude, o poder de Cristo, porque já está determinado. E o mundo há de saber que há um exército poderoso na terra. Há um exército e há um general que está comandando este exército. Você se alistou, foi no exército do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do General dos Generais, do Senhor dos Senhores. Ele é o Rei do Rei, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o General de guerra, Ele é o General do exército de Israel. É isso. Você se alistou no exército do Deus vivo. E esse caminho não pode ter mais volta. Cadê a sua espada? Cadê o seu escudo? Cadê a sua espada? Cadê o seu capacete? Cadê o cinturão? Cadê a couraça? Cadê o sapato? Cadê? Lembre-se das suas armaduras. Foi todas elas que te dão condições para você estar aqui hoje. E nós vamos subir mais alto. Quem vai subir mais alto? Nós vamos subir mais alto, missionária. Nós vamos conhecer lugares muito mais altos na presença de Deus. Nós vamos conhecer maravilhas e virtudes de Deus. Nós vamos conhecer graças, bondades, poderes, o dunamis de Deus, de uma forma que ainda nós não conhecemos. Nós vamos ter uma determinação de fé, que nada abalará a nossa fé, porque a nossa fé está sendo constituída pelo nosso próprio Criador. A nossa fé está sendo constituída pelo fogo. É o fogo que nos levanta. Missionária, que Deus te levante. É a graça do Senhor, a graça nos basta. A graça nos basta. Você pode aplaudir a Jesus? Então grave isso. A força constituída por Deus não é apenas para que você venha sobreviver e se manter, é para você avançar. Não fique buscando força só para... Todo dia você busca sobreviver. Não, você vai avançar agora. Avançar. Ele vai te manter e você vai avançar através disso. Você pode dar um glória a Deus? Eu vou parar aqui porque já avançou muito o horário. Você recebeu? Você está forte em Deus? Sua alma está em paz? Você recebeu? Então abre as suas mãos. Senhor, eu te agradeço pela sua misericórdia, a sua bondade, Mestre.